Oi, 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 vamos começar a nossa aula de português de hoje. Hoje são 21 de junho, tá terminando o nosso mês, hein? Estamos com uns pezinhos aí nas nossas férias, não é verdade? Pessoal, vamos começar hoje um assunto muito legal e que faz parte do nosso dia a dia, que nós precisamos muito nos atentar, que são os sinais de pontuação. Onde é que nós usamos os sinais de pontuação, propriamente dito? Principalmente dentro dos nossos textos, tá? Quando nós vamos produzir um texto, nós precisamos ter a intenção de colocar as nossas pontuações de forma adequada. Por quê? Porque se eu não sei usar a pontuação, eu posso ser mal interpretada, eu posso mudar o sentido do que eu estou querendo dizer, tá? Então a gente precisa saber como é que se usa direitinho cada sinal de pontuação e não é difícil, tá? Exige da gente um pouquinho mais de atenção, mas não quer dizer que isso seja algo difícil, não, tá? Aprendeu uma vez, usa para o resto da vida, tá bom? E é uma coisa que vai te acompanhar sempre. Vou diminuir aqui um pouquinho, só nesse comecinho, para a gente ter aqui a noção do nosso texto, né? Que a tia tá querendo aparecer aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui para vocês. Aí. Então, vamos lá? O que são os sinais de pontuação? Os sinais de pontuação servem para mostrar as marcas sonoras em um texto escrito. Atenção, marcas sonoras, daquilo que tem som, tá? Sem esses sinais de pontuação, não conseguiríamos entender um texto escrito. Tá vendo? Porque às vezes a tia Vanessa não entende o que vocês escrevem por conta do sinal de pontuação. Ou vocês mesmos, né? Muitas vezes vocês fazem que nem o Leonor estava falando pra gente aquele dia, né? Como que é? Você também escreve, é só você e Deus quem consegue decifrar? Um pouquinho, é só Deus que nem você mesmo não consegue? Né? Então vamos lá. Lembrar, eles servem para mostrar as marcas sonoras dentro de um texto, para que nós possamos entender o que está escrito, tá bom? Então vamos ver um texto. Esse texto é muito conhecido e eu sempre gosto de trabalhar com ele porque ele realmente mostra a importância da pontuação dentro de um texto. Quer ver? Observe. A herança. Um homem rico está muito doente. Sentindo que sua hora estava chegando, pediu papel e caneta e escreveu: Deixo meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho, jamais será pagar a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Mas antes de pontuar sua frase, ele morreu. Para quem o falecido deixou sua fortuna? Eram 4 concorrentes. Nesse mesmo dia, todos foram chamados para decidir o impasse. O sobrinho pontuou da seguinte forma: Deixo meus bens à minha irmã? Não, a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres. Já a irmã pontuou assim: atenção. Deixo meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres. Tá vendo que já mudou? O padeiro fez a pontuação que julgou correta. Deixo meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres. E um representante dos pobres, com mais estudo, fez sua versão. Deixo meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do... jamais será paga a conta do padeiro. Como não se entrou em acordo, o caso foi para o tribunal. O juiz decidiu que a herança deveria ficar com os pobres. Agora, atenção.
Qual é o assunto principal desse texto? Será que é a herança, a pontuação ou a família? Quantos personagens estão disputando a herança? Esse texto, ele é informativo, ele é descritivo ou ele é narrativo? O que é isso? O texto informativo é aquele que traz uma informação para a gente, ele quer nos ensinar sobre alguma coisa, ou ele quer nos contar sobre alguma coisa. Por exemplo, uma notícia é um texto informativo, uma reportagem é um texto informativo, ele informa sobre algo que aconteceu, sobre um fato, tá? O descritivo, ele descreve alguma coisa, ele conta o que é, da forma que é. Por exemplo, um texto descritivo, num texto descritivo a gente fala sobre algo ou alguém, tá? E vai colocando as características disso. E o texto narrativo, ele conta uma história. Dentro desse texto narrativo, geralmente a gente usa uma pontuação básica, que é o travessão, porque sempre vai ter algum tipo de fala dentro do texto narrativo. Então, todo texto que conta uma história é uma narração, tá? Qual é o título do texto? E quem é o autor do texto? Qual é a diferença que as diversas pontuações trouxeram ao texto? Você percebeu que a pontuação usada de uma forma, ela pode mudar totalmente o sentido? Nós já vamos voltar lá para vocês verem novamente. E os sinais de pontuação são diferentes? Justifique. Atenção, vamos voltar lá no texto para vocês verem o que a tia Vanessa está falando. Olha, quando o texto estava sem pontuação, nós não conseguíamos saber para quem que era essa herança. Então, foram chamadas 4 representantes, né, 4 concorrentes, para poderem saber para quem queria a herança desse homem muito rico que acabou falecendo antes de pontuar o texto. Então, o que é que nós vamos pensar? O sobrinho, ele queria o dinheiro para si, não queria? Então, ele colocou a pontuação dessa forma, deixo meus bens à minha irmã, colocou um ponto de interrogação aqui, não. Quando ele fez isso, ele está perguntando, deixo meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho. Tá vendo que o ponto final aqui, ele fez uma afirmação? Tá contando para quem que ele quer deixar essa herança, segundo o sobrinho? Jamais será paga a conta do padeiro. Ponto final também serve para a gente afirmar, nada dou aos pobres. Ponto final. Agora, a irmã, como queria a herança para si, ela colocou assim, deixo meus bens à minha irmã. Ponto final. Tá vendo que o ponto ele serve para afirmar alguma coisa? Não a meu sobrinho. Ponto final. Jamais será paga a conta do padeiro. Ponto final. Nada dou aos pobres. Ponto final. Agora, o padeiro queria que a conta dele fosse paga, não era? Então, ele colocou assim, deixo meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Tá vendo que ele já vem com uma pergunta e a resposta com um ponto de exclamação para dar ênfase? Será paga a conta do padeiro, ponto final. Então, ponto final está afirmando para quem que vai o dinheiro. Nada dou aos pobres, ponto final. E o representante dos pobres fez o quê? Deixo meus bens à minha irmã? Não. Tá vendo que é uma pergunta e uma exclamação? A exclamação serve para dar ênfase, tá? A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do padeiro. Aí aqui faltou um pedacinho, né? Será paga a conta do padeiro? Deveria estar assim, ponto de interrogação. Nada, dou aos pobres, tá? Então, o juiz, ele decidiu que a herança ficaria para uns pobres, né? Lembra aqui, esse texto, ele está sendo adaptado de Amaro Ventura e Roberto Augusto Soares Leite, tá?
Isso aqui, ó, tá escrito neste livro, ó, Comunicação, Expressão e Língua Nacional, cidade de São Paulo. É um texto nacional de 1973. Era um texto escrito para o 6º ano. Estava lá na página 84 desse livro, tá bom? Então, vocês vão fazer aqui a interpretação de vocês sobre esse textinho até a atividade número 6, tá bom? Quando vocês pegarem a atividade de vocês, ela vai estar toda junta, tá? Então, ela tem uma continuação, ó. Vai até lá embaixo. Mas a gente só vai fazer até a número 6 hoje, tá bom? Depois a gente volta amanhã, termina aí a nossa atividade, tá certinho? Um beijo pra você. Beijo, até mais. E assim que vocês terminarem, por favor, me mandem as fotos, tá? Quando você tira a foto da sua atividade, eu posso colocar a presença para vocês, tá bom? Tchau!